Reduz as seguintes expressões a uma forma mais simples. Então, aqui eu tenho raiz de 12 mais raiz de 75 menos 9 raiz de 3 mais raiz de 27 mais raiz de 48. Então, se a gente observar, eu não tenho a raiz de 12, mas eu posso aqui transformar esse 12 em um produto. Produto é uma multiplicação. Só que eu tenho que transformar em um produto de acordo com algum número que tenha raiz. Por exemplo, 12 é a mesma coisa que 2 vezes 6, mas nem 2 nem 6 tem raiz. Mas também pode fazer o 12 igual a 4 vezes 3. 4 tem raiz, então eu vou fazer 4 vezes 3 aqui. 4 vezes 3, porque eu sei que o 4 vai ter raiz. Aí eu faço a mesma coisa com o 75. 75 tem várias formas, mas eu sei que são 3 de 25. 3 de 25 dá 75. E 25 tem raiz. Então eu posso fazer 3 de 25 ou 25 vezes 3, tanto faz. Pronto. Esse aqui eu não tenho muito o que fazer por enquanto, porque eu não vou introduzir esse aqui dentro. Já estou tentando eliminar. 27. 27 é a mesma coisa que 9 vezes 3, né? 3 vezes 9 dá 27, então aqui eu vou colocar 9 vezes 3 e 9 tem raiz. Mais 48. 48 são 3 de 16, não é isso? Ou 16 vezes 3, tanto faz. 16 vezes 3. Pronto. Então aqui eu tenho um produto aqui na raiz, e eu observo que aqui eu tenho raiz quadrada, eu tenho uma raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Se eu tenho raiz quadrada de 4, então esse 2 vai ficar fora da raiz, porque é a solução da raiz de 4. Quem é a raiz de 3? Eu não tenho. Se não tenho, é exato, então ele continua dentro da raiz. Mais raiz de 25. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Então, esse 5 ele vai ficar fora da raiz. E a raiz quadrada de 3 eu não tenho. Então, vamos lá. 9 raiz de 3 eu não tenho muito o que fazer por enquanto. Aqui, raiz quadrada de 9 é 3. Vou repetir esse mais. Raiz quadrada de 9 é 3. E a raiz de 3 eu não tenho. Ok? Mais raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. E a raiz de 3 eu não tenho. Se você observar que eu tenho uma soma ou subtração de raízes, onde eu tenho os radicais iguais, ó, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3. Então, para fazer isso, para resolver essa questão, eu vou fazer o quê? Vou somar esses coeficientes aqui, somar ou diminuir esses coeficientes, que é o 2 mais 5, pode fazer até direto, menos 9, mais 3, mais 4. E repito a raiz de 3. Por que eu posso fazer isso? Porque todos têm a raiz de 3. Então, eu preciso que os radicais sejam semelhantes, ou seja, que tenham o mesmo radical, no caso, né? Que essas raízes sejam semelhantes, que tenham o mesmo radical. É raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3. Se eu estou fazendo uma soma ou subtração, então eu faço o cálculo com os coeficientes, que são esses números que estão fora, ok? Então, aqui é só resolver isso. 2 mais 5 dá 7. 7 menos 9 vai dar menos 2. Menos 2 mais 3 vai dar 1. E 1 mais 4 vai dar 5. Então, a resposta vai ser 5 raiz de 3. Está resolvida aqui a questão. Então, a primeira coisa para reduzir isso aqui é procurar um número que possa, que ao multiplicar, um deles tem raiz, outro provavelmente não vai ter, um deles tem a raiz, que eu possa eliminar a raiz, certo? Se você tiver dúvida, você pode fatorar, certo? Por exemplo, se 75 eu teria que dividir, no caso aqui, por 3, que ia dar 25.
25 ia dividir por 5, que dá 5. 5 ia dividir por 5, que dá 1. Então, aqui eu tenho 3 e 5 elevado a 2. Não é isso? Então, eu teria aqui a raiz 3 vezes 5 elevado a 2. Esse 3 continua na raiz, e esse aqui eu posso cortar e o 5 fica fora. Lembrando que o número, o coeficiente sempre fica primeiro que a raiz. Então, aqui daria o mesmo. Ou transforma em um produto, que é 25 vezes 3. Fatorando ou transformando em um produto, vai dar o mesmo resultado. Ok? Vamos para a próxima. Então, aqui nós temos esses valores aqui, certo? 4 raiz de 125 mais 3 raiz de 45 menos 30 raiz de 5. Então, eu não tenho raiz de quadrada de 125, mas eu posso transformá-la em um produto, né? Simplificar isso aqui. Esse 4 eu vou repetir. Então, observando, 125 é a mesma coisa que 25 vezes 5. Então, vou fazer aqui 25 vezes 5. Ficou meio feia essa raiz aqui. 45 seria 5 vezes 9. Isso. Então, eu vou repetir esse 3 que já está fora. E aqui 5 vezes 9, 9 vezes 5, que dá 45. E esse aqui eu não tenho muito o que fazer, ele já está simplificado. O que acontece? Eu vou tentar eliminar aqui essas raízes. Eu tenho 4 vezes. Qual é a raiz de 25? Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 5? Não tem, então repete. Ok? Aqui mais 3 vezes. Raiz quadrada de 5? Não tem. Raiz quadrada de 9, 3. Então, vai ficar o 3 fora. Tem aqui esse número que está aqui fora, eu vou multiplicar pelo número que vai, pelo resultado da raiz de 9. Aqui 30 raiz de 5. Então, vamos resolver aqui a questão. Aqui 4 vezes 5 vai dar 20. Então, vai ficar 20 raiz de 5. Aqui 3 vezes 3, 9. 9 raiz de 5. Menos 30 raiz de 5. Então, aqui a questão é só fazer. Todos têm a raiz de 5, é subtração e adição. Então, eu posso fazer os cálculos com os coeficientes. Então, 20 mais 9 dá 29. 29 menos 30 dá menos 1. Então, vai ficar menos 1 raiz de 5. Então, esse 1 aqui não precisa ser colocado. Então, vai ficar menos raiz de 5. Está resolvida aqui a questão. Vamos para a próxima. A próxima é isso aqui. Então, aqui eu tenho raiz de 54 mais raiz de 6 menos 150 mais 2 raiz de 24. Então, aqui eu tenho que procurar um número que, ao multiplicar, eu tenho raiz. Deixa eu ver aqui. 9 vezes 6 dá 54, né? Então, aqui é a mesma coisa que 9 vezes 6. Certo? Se você não souber, você pode fatorar e até descobrir. Aqui a raiz de 6 não vou ter muito o que fazer. Aqui 150. 150 é a mesma coisa que 6 de 25. É isso, então 25 vezes 6 dá 150. Ok? Mais o 2 eu repito. 24 é 4 vezes 6. 4 vezes 6. Então, aqui eu tenho. Qual a raiz de 9? A raiz de 9 é 3, então ele fica fora. Qual a raiz quadrada de 6? Eu não tenho, então repete a raiz de 6. Mais raiz de 6, não tem muito o que fazer. Raiz quadrada de 25 é 5. Fica fora. Raiz quadrada de 6 eu não tenho. Repete esse 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Esse 2 já é o que tinha, e aqui da raiz de 4. E raiz de 6 eu não tenho. Então, o que é que acontece? Esse aqui que não tem coeficiente, lembrando que o coeficiente é 1, certo? Então, eu poderia fazer aqui 3 mais 1, 4. 4 menos 5 dá menos 1. Então, seria menos 1 raiz de 6. Esse daqui, vou multiplicar 2 vezes 2 dá 4. Então, fica 4 raiz de 6. Aqui eu tenho menos 1 mais 4, vai dar 3.
3 raiz de 6. Está respondida aqui a questão. Lembrando que eu fiz o seguinte, eu peguei, resolvi a operação, aqui mais 1, menos 5, que dá menos 1. Tá aqui o resultado dessa conta. Aqui eu fiz a multiplicação, porque não dá para somar antes de multiplicar. Então, 2 vezes 2 dá 4. Tem aqui deu menos 1 mais 4 dá 3. Sinal do número maior, valor 3. Repito a raiz de 6. Lembrando que só é possível fazer isso porque temos a raiz de 6 em todos os valores. Se algum não tivesse, não daria para somar nem diminuir.